Boa tarde, irmãos. Que a luz de Jesus esteja sempre conosco. Primeiramente, gratidão a esta casa que nos acolhe com amor, pela oportunidade e pela confiança que depositaram em mim por participar esse ano todo no estudo do livro Nosso Lar. E que nos trouxe tantos ensinamentos, alertas e também muitos puxões de orelha, né, gente? Então, como a Tomoe falou, hoje é o capítulo 46, e eu vou abranger a reencarnação missionária, falando sobre o auxílio aos caídos, aos decaídos e a ação concreta. Do capítulo anterior para este, André Luiz conta que um ano se passou no mundo espiritual, onde ele aprendeu a trabalhar e a ser útil em nosso lar, e observando uma crescente alegria e confiança. André Luiz recebe a visita de sua mãe, que vive em esferas mais elevadas do plano espiritual. E ela veio para lhe contar da sua nova reencarnação na Terra, com a missão de auxiliar o marido Laerte, que estava há muitos anos nas regiões infelizes do mundo espiritual, no umbral, correndo o risco de aumentar significativamente a sua queda no mal. Ele não conseguia se desvencilhar das duas mulheres que foram suas amantes enquanto estava encarnado e que agora o vampirizavam. Esse assunto foi visto no capítulo 16 do livro. Então, ela reencarnaria novamente como esposa de Laerte, e essas duas mulheres também retornariam ao planeta como suas filhas, a fim de que pudesse auxiliá-las e se aproximar delas por causa da relação materna. E na Terra, todos eles terão um esquecimento provisório do que aconteceu anteriormente, e assim poderão desenvolver um novo laço afetivo baseado no respeito mútuo. André Luiz não se conformou quando a mãe contou que voltaria à Terra. Ele não queria ver sua mãe se sacrificando numa nova vida física, passando por provas que ela não precisava passar. E ela, então, disse para ele que os espíritas que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. O amor vai onde está a necessidade. Que ensinamento importante temos aqui. Pela parábola da candeia, Jesus nos convoca a resplandecer, a revelar a luz das nossas conquistas em benefício dos companheiros de jornada. Este capítulo nos mostra casos de reencarnação dos espíritos que lá se encontram e que retornariam à Terra com pessoas que anteriormente tiveram existências em comum, visando auxiliá-las e assim a evoluírem juntos. Para a doutrina espírita, todo homem tem um espírito encarnado em si e seu corpo físico passa pelas fases normais da vida, ou seja, infância, adolescência, juventude, maturidade e velhice. O corpo vai se desgastando com o tempo, e chegado o momento, o indivíduo morre, e assim se dá a desencarnação, ou seja, a passagem do espírito para o plano espiritual, certo? E o que é a reencarnação? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, define reencarnação como a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Todos os espíritos foram criados por Deus de forma simples e ignorante. Somos seres imperfeitos com a capacidade de aprender, de errar, de pensar, reaprender e evoluir. Somos espíritos longe da perfeição,
com capacidade tanto para o mal como para o bem. E a vida em sociedade é um aprendizado constante para o progresso. A reencarnação é a oportunidade que temos de aperfeiçoar nossos erros e acertos mediante a nossa experiência, construindo o nosso próprio destino. É a maneira que o espírito aprende a evoluir. Nos auxilia a compreender a justiça divina, que sem ela dificilmente conseguiríamos compreender como funcionam os mecanismos de Deus. Como entender que em um mundo tão maravilhoso, rico e abundante, com inúmeros recursos naturais, tenhamos pessoas passando por privações das mais primárias e severas. Pessoas sem alimento de um lado e fartura e desperdício de outro. A reencarnação explica a ligação entre a vida material e espiritual e como se dá o melhoramento progressivo da humanidade. Deus criou o livre-arbítrio para que sejamos livres. Porém, todos estamos submetidos às leis divinas, como as de causa e efeito, ou plantio e colheita. Ou seja, nós escolhemos o que iremos plantar, mas colheremos obrigatoriamente tudo aquilo que plantamos. Assim, as dificuldades que todos nós temos e as adversidades pelas quais passamos, uns mais que os outros, são resultados de nossas escolhas em nossa atual ou encarnações passadas. Então, está em nossas mãos a condução dos nossos próprios passos, os caminhos que pretendemos seguir, seja pela mudança do caminho reto ou a persistência no caminho difícil. Voltando ao texto, uma pergunta. A mãe de André Luiz poderia continuar ajudando Laerte do plano espiritual sem ter que reencarnar? Sim, mas seria uma atuação menos ostensiva, imperceptível, pois na condição espiritual existem as barreiras da frequência vibratória. E Laerte, ele não consegue identificar as presenças superiores dela e dos bons espíritos que o querem ajudar. Aos espíritos mais elevados, não é possível fazer evoluir os que estão em condição inferior à sua, pois a evolução é decisão e mérito próprio de cada espírito. Os espíritos em condições mais elevadas poderiam se fazer visíveis, mas compreendem a importância de se respeitar o livre-arbítrio, mesmo quando espíritos inferiores estão interferindo nessa liberdade. O livre-arbítrio, ele é sempre respeitado, porém, todos estão submetidos à lei do progresso, que impulsiona mundos e seres à melhoria. Então, a mãe de André Luiz reencarnaria nessa missão, enquanto o pai Laerte seria conduzido à nova vida de forma inconsciente, ou seja, sem passar por todo o processo de reencarnação. Nós temos aqui 2 tipos de reencarnação, a compulsória e a missionária. A reencarnação compulsória acontece sem a prévia concordância do espírito. Esse tipo de reencarnação é direcionada às almas que ainda estão muito apegadas à matéria e que se encontram em baixo grau de evolução espiritual. São seres que colecionam muitos vícios, rancores, obsessões e vibração moral negativa. Dessa forma, são seus guias e mentores espirituais que tomam as decisões para a sua próxima encarnação. E aquele que vivencia esse tipo de encarnação recebe as condições necessárias para o seu progresso. A mãe de André Luiz explicou que muitas encarnações
funcionam como um remédio, sendo obrigatório a sua ingestão. Afinal, somos devedores de nossos erros e que somente quem compreende seu dever e seja responsável tem direito à liberdade individual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 8, temos que as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, teimosos no mal ou ignorantes, ainda incapazes de fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem. E a reencarnação missionária, tema do nosso estudo, é a que menos ocorre aqui no nosso planeta. Todos os espíritos têm deveres e missões a cumprir, sejam encarnados ou desencarnados. E além da evolução pessoal, suas missões têm sempre um objetivo voltado para o bem, auxiliando no progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos. Resposta dada pelos Espíritos à questão 558 no Livro dos Espíritos. E ainda na questão 571, a importância das missões está em relação com a capacidade e elevação do espírito. Os superiores só se ocupam com o que seja útil ao progresso. Os inferiores se ligam mais às coisas materiais e delas se ocupam. De tempos em tempos, espíritos missionários com missões coletivas estão presentes na Terra para contribuir no nosso aprendizado e na melhoria intelectual, moral e espiritual. A descoberta de curas graves, de doenças graves, os grandes avanços científicos e tudo mais que possa ocorrer de positivo é obra desses espíritos de luz. Mas é urgente que as mudanças morais acompanhem todo esse progresso material. Sua chegada é a prova de um amor fraternal. Afinal, eles decidem retornar ao mundo de tanto sofrimento para nos trazer alento e esperança. Alguns exemplos desses espíritos missionários. O maior de todos, Jesus, que há mais de 2000 anos esteve aqui para nos ensinar o amor, trazendo o seu evangelho de luz. Temos também Chico Xavier, Allan Kardec, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Quero fazer uma observação aqui. Nós, encarnados, que ainda estamos muito longe dessa elevação, também temos a nossa missão. Deveres a cumprir, que com certeza visam também a nossa transformação íntima e das pessoas com quem convivemos. Exemplo, a paternidade, a maternidade, assistir aos enfermos, os aflitos, são exemplos de algumas dessas missões que podemos realizar. A mãe de André Luiz era de uma grandeza espiritual enorme. Ela não precisava reencarnar naquele momento. Tinha méritos e evolução para permanecer mais tempo no mundo espiritual. Mas pediu uma nova vida física para resgatar o seu amado marido. Aqui é a reencarnação, o exemplo da reencarnação missionária dela, né? E como também nesta programação, ela incluiu as mulheres que se envolveram com ele. Aqui está a ação concreta e o auxílio aos decaídos durante a sua missão. E, então, as mulheres que se envolveram com ele na última vida física, né? E que possuem ligação com entidades cruéis do mundo espiritual. E como ela mesma disse, é indispensável amar. O amor sublime, sentimento capaz de desfazer o mal e reunir criaturas rebeldes e endurecidas.
como temos na prece de Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o amor. Mas digo a vós que estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate em uma face, oferece também a outra. E ao que tiver te tirado o manto, nem mesmo a túnica recuses. Palavras de Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 29. E para concluir, e fazendo um resuminho, a reencarnação é a abençoada oportunidade de aprendizado ao espírito que nele encontra as experiências e relações necessárias ao seu aperfeiçoamento. Recomeçando quantas vezes for preciso na vestimenta física, reparadora da alma, atrairá para si o remédio amargo de todas as suas feridas abertas, nos tombos morais pretéritos, e as difíceis provas que fortalecerão e reajustarão suas conquistas. Encontrará as afinidades que lhe sustentem o ânimo e o amparem nas dificuldades. Também os adversários e inimigos que devem ser revestidos em afetos ao coração, através do exercício do perdão, da indulgência, da tolerância, da compreensão e do amor. Poderá mergulhar em lições vivas, incorporando condições opostas às suas quedas. Quer dizer, agora podemos ser um enfermo em agonia perante o médico arrogante de outrora, ou o faminto diante da vitrine de mesa farta, não compartilhada no passado. A reencarnação missionária, segundo a lei do progresso, serão pessoas comuns que têm por finalidade a promoção do bem, a melhoria do nosso padrão moral, a fraternidade, a empatia e o perdão. Acelerar o desenvolvimento espiritual, social e intelectual. Os espíritos missionários já são designados antecipadamente antes de reencarnarem, trazendo com a sua missão amor, caridade e paz. Nossa existência terrena, a nossa encarnação, é de uma grande responsabilidade para aprendermos a agir no bem através do cuidado, da renovação, da empatia, da solidariedade e da nossa transformação íntima. Vamos ter responsabilidade em nossas atitudes, nossos pensamentos, nosso comportamento de um modo geral, e procurar fazer escolhas válidas para o nosso progresso moral. Precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional, fortalecer o nosso espírito com estudos e atividades no bem, com bom senso, capacidade de respeitar as diferenças e compreender que cada ser tem seu roteiro divino próprio. Estamos aqui para aprender com as novas situações dessa encarnação. Então vamos, caminhando e pensando nossa maneira de viver, lembrando que a transformação, o autoconhecimento, o estudo da doutrina espírita são o caminho mais seguro para se manter o equilíbrio e evoluir. Orando, agindo e vigiando sempre em sintonia com as energias positivas e elevadas. Muito obrigada pela atenção e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.